Quer que saia daqui? Pode começar? Pode. Olá, estamos começando mais uma edição de Córtex, nossa série de passeios e conversas sem cortes do Estúdio Fluxo. E aqui, diante de um dos primeiros registros internacionais do Brasil, um livro alemão que mostrava aos europeus os nativos daquela nova terra, terra Papagalle, que algumas pessoas chamavam a terra dos periquitos, e aqui os antropófagos, os canibais brasileiros. Exagero fato histórico, a verdade é que a antropofagia definiu boa parte do imaginário brasileiro e da cultura brasileira antropofágica. E o episódio de hoje é em função da época que a gente vive. A gente está no final de dezembro de 2018 e há muita gente que acha que a gente está passando da antropofagia para a autofagia, né? Parece que o Brasil, de alguma maneira, parece querer devorar a si mesmo no novo ciclo político que se anuncia. E é por isso que a gente convidou para nosso passeio de hoje. A gente está aqui no Itaú Cultural, na coleção Brasilianas, que é uma coleção de obras de arte, de documentos, livros históricos brasileiros que pertenceu ao fundador do Itaú, Olavo Setúbal. Para começar com a Lilian Schwartz, que é historiadora, autora de uma série de artigos e livros de história brasileira, e particularmente de um livro que me interessa muito discutir hoje, que é Brasil, uma biografia, que ela escreveu junto com a Heloísa Stalin. O livro saiu em 2014 ou 15, se não me engano, a Lilian vai me corrigir. E a gente vai conversar sobre o Brasil e sobre como... É até vago falar isso, Lilian, porque assim, eu não tenho exatamente o tema para conversar com você específico, mas como a história brasileira se expressa hoje, no nosso presente, e que período histórico parece começar ou se repetir. Oi, Lilian. Oi, tudo bom? Obrigado por participar do nosso episódio. E queria começar mais ou menos com esse tema. Você escreveu um livro que é Brasil, uma biografia. E eu acho esse título muito interessante porque ele não é um livro de história, é o Brasil como um sujeito, como um personagem. O que você acha que esse sujeito se define, assim? Qual que você acha que é a personalidade desse sujeito e como ela se explica no período que a gente intui que está começando? Bom, esse livro, como você já disse, foi escrito junto com a Heloísa Stalin, né? Foi uma encomenda que nós tivemos. E nós, quando nós discutimos os capítulos, a gente, não poucas vezes, não raro, nós nos referíamos ao Brasil como uma terceira pessoa. Essa vez o Brasil nos decepcionou, né? Nessa vez vocês perceberam isso enquanto vocês faziam no processo, porque a gente... Com muita frequência nós nos remetíamos ao Brasil como um terceiro personagem, né? Ou seja, olha, dessa vez o Brasil nos decepcionou, dessa vez o Brasil mandou ver. Então, quando nós terminamos o livro, nós achamos que, junto com o Luiz Schwartz, nosso editor, que esse era um bom título porque ele provocava, né? Quer dizer, em vez da gente transformar a história num esquema fechado, a gente participa dela, né? A gente produz, né? Lança questões sobre essa história. E o que nós vimos lá é que a história é uma ciência que trata da mudança, então todo mundo, as pessoas com muita frequência definem a história a partir da ideia do que muda, do que se transforma, mas a história, a gente percebe que é um exercício de reiteração, de repetição. Então nós fomos atrás de alguns temas na história do Brasil que eram reiterados. O tema da escravidão e da raça, por exemplo, e o tema das grandes propriedades, né, monocultoras, exportadoras, assim como o tema do patrimonialismo, né, que tem muitas decorrências, né, o uso das esferas, quer dizer, na verdade, o inflacionamento da esfera privada e a maneira como ela acaba interagindo de uma forma muito perversa na nossa esfera pública. Eu comecei ali falando um pouco aquelas imagens dos antropófagos brasileiros, né, que é uma coisa que apavorava muita gente na Europa, e de alguma maneira o Brasil se apropriou disso para falar sobre a cultura brasileira, né? E a relação que eu fiz ali, que eu não sei se
você acha que faz alguma lógica, que assim, parece que a gente está no processo agora de autofagia. Tem alguma coisa na nossa personalidade como um sujeito que além de uma repetição, mas que é o fato de uma coisa muito autofágica mesmo. Não é mais a antropofagia no sentido muito positivo que o modernismo recriou, né, recriou, mas no sentido assim, é quase que um Brasil anti-brasileiro de alguma forma. Vai se comendo, né? Comendo as suas entranhas, né? Você acha que tem alguma lógica nisso? Eu acho. Olha, a gente está aqui, por exemplo, com uma série de mapas, né? Se vocês forem ver, já nos mapas, os primeiros mapas do Brasil, quando o Brasil nem era Brasil, né? Era uma América portuguesa, a gente pode notar como a questão racial é uma questão fundamental. Isso começa com os indígenas, né? Quando os portugueses, enfim, dizem que descobriram o Brasil, né? Mas eu sou muito mais o poeta Oswaldo de Andrade, que diz que quando os portugueses descobriram o Brasil, os indígenas já haviam descoberto a felicidade, né? Mas a gente vê nesses mapas, por exemplo, como os indígenas aparecem ou deitados na cama, como se eles estivessem repousando, aguardando a chegada da civilização, não é nada disso. Nesse momento, o território onde estavam os ameríndios era absolutamente povoado, a população era equivalente à população na época da Península Ibérica. E esses equivalente da Península Ibérica? Na época. Milhões de pessoas. Estamos falando de milhões de pessoas. E eles estavam conectados em redes, né? Se vocês pegarem toda essa parte aqui do norte do Brasil e essa região que espalha para, enfim, toda essa área do Brasil. Por que eles estavam conectados em rede? Porque a guerra e não o canibalismo, como foi chamado, mas a antropofagia era uma linguagem fundamental de troca. Porque não é que os europeus ficaram com a sua visão muito europocêntrica, muito colonial, logo imaginaram a ideia de que esses eram índios que comiam por fome. Eles não tinham fome. A antropofagia era uma forma de troca, né? Tanto que você só digeria, só comia o forte porque você ingeria os espíritos, né? A valentia do seu inimigo, né? E essa troca era feita de tal maneira que há relatos de viajantes que dizem que os indígenas que iam ser comidos morriam dizendo que iam matar, meu pai vai comer seu pai, vai comer sua mãe, ou seja, eram formas, difícil de explicar, mas formas de trocas e que foram recuperadas não só pelos modernismos, mas pelos antropólogos, né, mostrando que não se tratava de canibalismo, ninguém tinha fome lá. Essa antropofagia, que é um movimento de comer para ficar mais forte, não é a que a gente verifica no nosso momento contemporâneo no Brasil, né? Eu acho que é o contrário. Os brasileiros estão vivendo um momento de muita intolerância, de muito ódio e que, na minha opinião, essa autofagia, né, tá, de alguma forma comendo as nossas entranhas, né? A política virou um tema de dia a dia de todos nós e um tema de humores, de afetos, né? E o que eu pergunto é o que é que nós estamos colocando no lugar, né? E o que nós estamos tirando do lugar com essa intolerância. Que prato é esse que a gente está comendo pronto, né? Mas esse prato, você acha ele novo de alguma forma? Porque assim, a gente tem a sensação de que o Brasil ele tem uma vocação autoritária, né? A gente sente isso em muitos períodos históricos, né? A gente foi muito mal acostumado, talvez de 88 para cá, num período razoavelmente longo de instabilidade. Se explica historicamente esse tipo de sentimento brasileiro que a gente viu emergir hoje com tanta força? Esse que você está tentando colocar como ódio mesmo? Eu penso que isso tudo já estava, né? Não é que essas... Vamos falar só de uma imagem que está aqui para aproveitar? Já que você falou de autoritarismos, né? Vamos falar um pouquinho só e a gente vai para lá. Porque esse ódio, essa homofobia, né, esse autoritarismo, ele não poderia surgir de uma hora para outra. Ele já estava, mas talvez nos nossos 30 anos de democracia, desde a Constituição de 88, nós vivemos tempos mais, enfim, em que você dizer abertamente, professar que você é contra as minorias, que você é contra as mulheres, que o lugar das mulheres é em casa, ou que
as mulheres devem ser princesas e os homens são príncipes, ou que a boa hierarquia é a hierarquia de mando e de poder, eram discursos que não cabiam naquele contexto. E, de repente, na minha opinião, com o impeachment da presidente Dilma, porque o ritual foi rompido. Eu não estou aqui julgando pessoas, não estou personalizando como nós temos feito a política, na base da personalização. Mas eu penso que naquele momento nós destampamos a boca da democracia e abrimos para uma questão que está no mundo todo. O mundo aqui a gente não vai explicar aqui na nossa entrevista, mas vamos falar um pouquinho do Brasil. O Brasil foi um país criado com a linguagem da escravidão, né, que começa com os indígenas, depois vai entrar com os africanos, e foi um país marcado pela grande propriedade e pelos mandonismos locais. Se a gente olhar, por exemplo, esse mapa aqui, que é o mapa de Pernambuco, que está descrevendo um engenho de açúcar, a gente vê claramente como você tem um mundo traçado aqui, um mundo que procura ser idealizado. Há uma tentativa de naturalização dos locais, mas se nós olharmos só esse detalhe aqui, né, você vê o senhor à frente, né, o senhor de cavaleiro, né, a escravizada logo atrás carregando uma carga descomunal, e as cadeirinhas, né, as seges, as liteiras, que eram, na minha opinião, o próprio símbolo da hierarquia, porque você tem 2 escravizados carregando, em geral, nus, sempre descalços. E o que é interessante é como a cadeirinha permite e não permite ver. Então, esse dado de extrema visibilidade, de invisibilidade, é fundamental. A iconografia brasileira mais clássica possível. Mas, quer dizer, nós estamos passando aqui, a gente olha, acaso, chegamos aqui. Isso é muito familiar, né? E a gente reconhece. Então, nós fomos criados com a linguagem da escravidão, com a naturalização da escravidão, que não há como ser naturalizado um sistema que supõe a posse de uma pessoa por outra pessoa, só pode produzir violência, só pode ser mantida na base da violência. O último país a abolir, né? Fomos o último país a abolir, recebemos 4,7% dos 12 milhões de africanos e africanas que tiveram que deixar o seu continente e tivemos escravizados no território inteiro. Ou seja, a escravidão é um sistema que busca naturalizar os direitos para poucos e a falta de direitos absolutos para a maioria. E define uma cultura, né? E define totalmente uma cultura, tanto que nós temos essa cultura enraizada na nossa arquitetura, no nosso elevador de serviço, que todos sabem para o que é, nos nossos quartos de empregada. Então, isso é absolutamente atual. Se nós tomarmos, a gente não pode dizer que é a desigualdade social que incide sobre os brasileiros, mas incide sobretudo na população negra, é um acaso, não é só uma herança do passado, porque nós estamos reinscrevendo no tempo presente, mas o fato de sermos um país escravocrata criou um modus autoritário de relação social. Por outro lado, se você combinar isso com as grandes propriedades, como nós vimos lá também. Primeiro as grandes propriedades açucareiras, depois as grandes propriedades cafeeiras, as grandes propriedades do ouro, que estão aqui também representadas. A gente criou-se o quê? Um mandonismo enraigado, de forma que o senhor de terra, o grande proprietário, ele tinha o direito de vida, de morte, ele que fazia essa política de compromissos, de patrimonialismos, de protecionismos. Então, enfim, esses 2 esteios são fundamentais para nós entendermos o nosso autoritarismo do tempo presente. Existem outros que nós podemos falar aqui nessa entrevista, mas esses 2 acho que mostram... É muito interessante que quando você põe esse filtro dos séculos mesmo, se explica muito das prioridades do Bolsonaro mesmo, né? Claro. Que é até a mineração, né? O garimpo, a monocultura, uma relação hierárquica com recorte racial muito claro, né? Agora, você colocou ali que eram coisas que não podiam ser ditas. Você falou que o impeachment rompeu um ritual, né? Tem uma outra coisa também que eu tenho a sensação que não era... Bom, eles romperam um ritual de fato, mas houve também uma mudança que eram coisas que eram pensadas, mas não eram ditas de alguma forma. Até porque não precisavam ser né, muito conversadas, porque elas estavam colocadas como ele era. E nos últimos anos também houve um avanço muito forte das pautas e das causas de pessoas que estavam expondo essa história brasileira de maneira mais explícita. A questão racial ela foi para o centro da conversa brasileira.
pelo menos num grande campo. A gente começou a falar mais sobre escravidão, a gente começou a falar. E a sensação que me dá é como se tocou numa ferida que as pessoas não queriam que tocasse. E aí essa reação, ela vem... é visceral. Ela é visceral. Ela vem de um lugar muito pouco racional, né? Eu acho que a Constituição de 88 empoderou questões fundamentais. É uma Constituição moderna, é uma Constituição muito impactada pela questão das minorias sociais. Estamos falando aqui não só de negros, mas dos indígenas. Estamos falando aqui dos direitos das mulheres, da população LGBT. Então, enfim, essa é uma Constituição que dá direito de voz a um Brasil mais diverso do que aquele Brasil só branco, ao Brasil dos grandes proprietários, das grandes elites. E acho que estávamos vindo de um Brasil que estava incomodando de alguma maneira. Então, essa política de direitos civis, que são os direitos, né, a diferença na igualdade, na universalidade, da universalidade na diferença, é uma política fundamental que trouxe à nossa cena pública setores que não participavam. Né? Você tem agora, sim, por causa desses 30 anos de democracia, negros, negras em posições chaves na academia brasileira, começam a entrar nas corporações, ainda é muito falho, mas enfim, acho que o receio, o não dito, essa misoginia começa a aparecer com todo o processo do impeachment da presidente Dilma. Eu acho que muitas pessoas tinham críticas à administração da presidente Dilma, o Brasil de fato não ia bem nesse momento, estávamos montando uma recessão que estamos experimentando nesse nosso contexto, tudo isso eu acho válido, mas eu estou me referindo ao processo do impeachment. Você não estava julgando, as pessoas que julgaram a nossa presidenta naquele contexto, não estavam julgando a sua idoneidade, enfim, a questão da corrupção, isso nunca foi provado. Eles estavam falando de outras coisas. E o que é interessante a gente ouvir é o que são esses ecos, né? O que são essas outras coisas. E estava tudo falado, né? Estava tudo lá. A família, né? As pessoas... A família pessoal, né? Que é um traço muito específico brasileiro também, né? As pessoas votaram para suas famílias, para os seus eleitores, para os seus filhos, para os seus netos. Ou seja, eu escrevi na época um artigo para o jornal Nexo que eu chamei Familismo Parlamentar. Que essa é uma outra base, nós já comentamos isso, desse Brasil como uma personagem, né? Ou seja, essa ideia do patrimonialismo, né? Ou seja, o que é que tem o seu filho a ver com o processo do impeachment da presidente Dilma? Né? Então, é como nós contaminamos com muita facilidade as esferas públicas e privadas, né? Como a gente atravessa essa ponte, né? Com extrema facilidade, sem nenhum. E o Bolsonaro representa também extremamente isso, né? É um clã familiar, exatamente. Totalmente. Você vê que tem 3 filhos na política, um irmão, enfim, estão todos lá, agora estamos vivendo um novo escândalo. Ele representa o homem branco, o homem poderoso, a sua mulher é uma pessoa que o acompanha, que a sua mãe fica num lugar devido, num lugar especial, ela não fala. Que é sobre um escândalo que envolve e ela não se pronuncia. E ela não se pronuncia. E outra coisa, já que a gente está nesse espaço que vale a pena a gente chamar a atenção, é como Bolsonaro usa muito a história. Uma falsa história. Né? Isso tem sido um perfil dos governos autoritários que nós estamos vendo pelo mundo afora, Estados Unidos, Hungria, Polônia, Itália, que é usar a história, mas transformar a história numa propaganda. De que maneira? É fake história, né? É a fake história. Nem o fake news mais. E você transforma a história num mito. Né? Ou seja, então nesse passado que nós estamos falando, que é um passado violento, é um passado desigual, é um passado discriminador, você transforma isso tudo num mito de origem maravilhoso, do grande senhor, um grande pai. Veja a imagem do pai como vai aparecendo. Né? Saudosismo difuso, né? Uma nostalgia do que não existiu. Essa é a matéria dos mitos políticos. Você tem saudade de um tempo que jamais existiu. Por isso você constrói um tempo e uma geografia sem documentos, sem nada, né? Bom, e mito é uma palavra interessante para definir também. Bom, é o apelido do presidente eleito, né? Que não é uma coisa, que é bem interessante. Quando você escutou isso, você tomou um susto, assim? Você falou, ixi, Maria, como uma historiadora? Claro, porque eu, como historiadora, sou antropóloga também, eu penso que, diferente do que da versão popular, mais conhecida de mito, eu não acho que mito é mentira. Não é. Um mito funciona
quando ele atua em contradições, sob qual é o fermento do mito? São as nossas contradições. Enquanto ele estiver lidando com as nossas contradições, ele atua circularmente. Então, o Bolsonaro se chama de mito, é chamado e se chama de mito. Ele aceita o título. Né, o título. E o que é um mito? Basicamente é uma narrativa sem lugar. Né? Uma narrativa, e você, na verdade, você confere a ele um lugar que é um não lugar, ou seja, porque ele deve ocupar todos os espaços e eu delego a minha representação. Ora, democracia não é isso, né? Você não delega, você elege o seu presidente, elege o seu deputado, elege o seu senador, mas você jamais delega, né? Ou seja, você se mantém vigilante, né? É isso que é democracia. Você, enfim, seleciona alguém e a partir de então você passa a cobrar dessa pessoa, né? Mas aí você falou uma coisa também que, assim, você pôs o impeachment como algo muito importante. Mas há também uma falência diferente, que não foi simplesmente a quebra do ritual. A sensação que dá é que, apesar da Constituição ser um documento muito positivo, histórico, importantíssimo, a cena política que veio para o Brasil a partir dela, ela faliu. De alguma forma. A nova república também. Houve uma degeneração completa da credibilidade dessa cena política. Você identifica isso, uma diferença muito clara entre o que era o documento que aquela turma produziu e os 30 anos que se completam? Eu acho que a gente está saindo, sem dúvida, de uma fase e entrando em outra fase. Sobretudo porque quem era posição agora é oposição. Esses são momentos interessantes. Eu acho mas isso é alternância. É alternância, e é diferente do que mas aconteceu. é mais. É disso que eu queria falar um pouquinho, porque eu acho que momentos de crise são momentos duros de viver, mas são momentos que abrem por vezes, uma janela de esperança. Eu acho que tem um vetor... a bandeira imperial, que eu acho que é um bom lugar para gente... Vamos parar, né? que aliás, estão querendo, né? Estão querendo retornar a ela, né? Enfim. Mas eu acho que há um outro acontecimento muito importante que a gente lembre aqui, que é 2013, né? Que são as jornadas de 2013, as manifestações que, de fato, colocaram em questão os grandes modelos de representação. Eu penso que, não sei se esse modelo está todo falido, na minha opinião, talvez não. Acho que é muito perigoso que a gente acabe com todas as formas de representação, porque senão no lugar nós vamos abrir mão e outros vão pegar, que foi o que aconteceu aqui. Né? Não, mas não é nem disso que eu me refiro quando eu falo que faliu na minha visão, mas é uma geração, na verdade. Uma geração, eu concordo, quer dizer, e uma forma de fazer política, né? Mas eu tenho muito temor com essa crítica muito generalizada às formas de representação. Eu penso que a gente deve construir melhor os partidos, construir melhor os nossos candidatos, mas se não... Poder é uma cachaça, né? Se você acha que você abriu mão, alguém vai pegar. Alguém vai pegar e vai querer ficar, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo aqui e vivendo um contexto que é muito marcante, né? Ou seja, um contexto mundial em que figuras como o Donald Trump têm mostrado novas maneiras de fazer política, sobretudo por meio das redes sociais. E deu um manual para... o bolsonarismo, né? Ele é o manual, né? Como você desvirtua a história, como você, de alguma maneira, produz notícias escandalosas para estar sempre na imprensa, não importa o que for, o importante é ocupar a imprensa. Você transforma adversários em inimigos, porque política sempre foi assim, foi lutar com a diferença, né? Agora, quando você transforma aquele que é seu adversário num inimigo e demoniza o inimigo, né? Enfim, e transforma o inimigo em um só, essa é uma forma de fazer política que me preocupa muito, porque ela impede o pluralismo, impede as concepções várias, como dizia Montaigne, né? A humanidade é vária, para dar lugar a essa ideia do mito, do discurso único, que a gente conhece essa história, né? Ou seja, eu pelo menos tenho medo de quem namora com a ditadura, né? Bom, é interessante ver essa turma também, né? A turma. E aqui a gente vê um período também que é bem interessante de conversar. Mas vamos dar uma caminhada que eu acho que tem algo aqui que você é bem...
Eu acho que aqui tem também, né? Né? Ou seja, nós tivemos, eu estudei muito tempo, né, Pedro II e a monarquia no Brasil. Isso também já é muito interessante para a gente falar de outra raiz do nosso autoritarismo, né? Quer dizer, vamos pensar aqui, o Brasil se transformou em 1822 a única monarquia cercada de repúblicas por todos os lados. Numa época em que, não é isso? Numa época em que a América era basicamente a doutrina Monroe e era basicamente o presidencialismo, nós fizemos uma independência conservadora, colocamos no poder um monarca Habsburgo, Bourbon e Bragança, né? E criamos essa monarquia tropical. É império já, né? Mas Imperador, né? exatamente, não é Pedro, nem rei, né? Pedro I, que está aqui, ele disse que com o seu conselheiro, né, uma espécie de primeiro-ministro José Bonifácio, ele disse que eles preferiam o termo império, parece que foi uma ideia de Bonifácio, porque ele dizia que o povo conhecia o termo império. Porque, e sabe do que vinha? Da festa do divino, que elege um imperador. E Pedro, essa foi a razão. E Pedro I apoiava a Era ideia de império por razões que ele não podia dizer, porque ele era um admirador de Napoleão Bonaparte, Expansionista. que era um grande inimigo de Portugal, que fez com que a corte se mudasse para o Brasil. Então vejam que já o termo império, né, tinha a ver com o tamanho do território, mas tinha a ver com uma projeção política muito grande. E depois nós tivemos Pedro II, que foi um monarca extremamente popular, né, mas que acabou caindo por essa que é a grande contradição da história do Brasil, a escravidão. Não é à toa que a escravidão termina no Brasil em 1888, Pedro II perde o seu último esteio, que são os grandes proprietários do Vale do Paraíba, do Rio de Janeiro, e fica isolado e cai em 89 para uma república. Então a gente está aqui no meio de documentos sobre a monarquia, que acho que esse é um período fundamental para a gente refletir. Uma identidade, né? Porque quando a gente apareceu como uma nação independente. Exatamente, de fato, né? Tendo um monarca à frente. E a ideia que me interessa muito a gente pensar também para refletir sobre o momento contemporâneo é essa ideia de que quem ocupa o poder é uma espécie de mito ou então do grande pai. Né? Do grande pai que pode ser severo, né? Mas é sempre correto, bondoso, e sempre essa ideia de que você delega o poder. Né? Que no Brasil fazemos isso, né? Não, isso não é questão minha. Né? Ninguém delega. Não. Não é bom sinal. Mas isso é uma cultura política mesmo, que precisa ser feita a muito custo, né? Que você vai construindo, né? Ideia republicana, ela não foi construída no Brasil de verdade, assim, historicamente, né? Não foi. A República também é uma emulação de modelos americanos, europeus. A gente não conseguiu criar uma identidade política funcional no Brasil ainda. Quer ver? Vamos ver aqui, eu acho que é bem interessante a gente pensar que esse quadro é um quadro do Palieri, um pintor acadêmico, né, de extração acadêmica, e, enfim, a ideia é que são os reis magos que vão fazer o nosso rei, né, um monarca. Veja essa ideia de você juntar o Estado com a religião, como se é um Estado. Nesse caso, nessa época não é um Estado laico, né? É um Estado onde vigia o padroado, né? Então, que é uma combinação entre a igreja... 1930... que é uma combinação entre a igreja e o Estado. E essa ideia de que você tem... Mas vejam também, a gente pode misturar com a questão racial novamente, né? Quer dizer, a absoluta centralidade das populações brancas, né? Um monarca que é quase... um Cristo, né, nascendo, e a posição servil, né, essa posição, por exemplo, da escravizada que está agachada, que é uma mucama, mas eles estão sempre agachados, né, essa ideia de que existe uma hierarquia que é natural, né, que é dada pela sociedade. Veja que aí nós temos as raízes desse Estado autoritário, ou então nas imagens do Chamberlain, que a gente pode ver as mesmas coisas, de novo a liteira, né, que a gente vê aqui, olha a liteira novamente aqui, e os escravos, e essa ideia de ordem. Policial, né? Mas invisível. Exercida invisível. Ali, né, e que a questão, então você tem aqui, por exemplo, as correntes, os objetos de servícia, né, aqui, mas de tal maneira que você tem sim a polícia que está comandando e tudo mais, mas a impressão que Chamberlain e dos viajantes em geral, que eles deixam, é de uma... Ok, é uma escravidão, mas é uma escravidão pitoresca, é uma escravidão sem problemas, uma escravidão natural. Não há nada de natural nisso, né?
Aqui a gente tem o Rugendas, que faz um trabalho importante, né, que é, ao mesmo tempo que é mostrar as várias nações que vieram ao Brasil. Mesmo, né? O que é interessante é porque a gente diz que a escravidão é um sistema que tira a identidade, mas hoje os estudos recentes têm chamado a atenção que o Brasil não foi só apenas o país que mais teve escravos, mas foi também aquele em que os escravizados reagiram mais. Que os escravizados se rebelaram, os escravizados se suicidaram, envenenaram, fizeram fugas individuais, fugas coletivas e tinham processos de identificação. Então você pode ver aqui as escarificações, os cortes de cabelo, por vezes os cortes até dos dentes, que eram como que carteirinhas de identidade ambulantes. Os brancos não reconheciam, mas todos os negros reconheciam. E vejam como, aqui eu acho muito interessante essa tela que está bem aqui, que chama-se Escravos Novos, que é do Rugendas também. As escravizadas sofriam muito porque trabalhavam também, tinham que se submeter à alcova do senhor escravista, né? E eram, enfim, estupradas, tinham que, ou então se eram mães, tinham que abandonar os seus filhos para cuidar dos filhos do senhor. E aqui você vê como mesmo Rugendas, um viajante, o senhor que está à direita, um feitor, lança um olhar meio, enfim, sexualizado para a escravizada, que é uma escravizada nova. Ela está claramente constrangida e os outros escravizados com um olhar de ira, né? E acho que posso falar só de uma imagem que eu adoro, porque por acaso está aqui. Não foi combinado, hein, gente? Esse aqui é uma imagem do Rugendas sobre um mercado de negros, um mercado de escravos. Então, de novo, a mesma imagem. O senhor altivo, os escravos que estão quase... A gente sabe que a viagem demorava 30 dias se viesse da África Ocidental, 40 dias se viesse da África Oriental, que os escravos não tomavam água, tomavam pouquíssima água, vinham com doenças de pele porque não podiam sair ao sol. Mas o Rugendas faz esse mercado aqui, tranquilo, pacato, estão conversando, comendo. E há uma cena que me impressiona muito, porque há um escravizado aqui que escreve na parede. Como se fossem espaços muito, muito diminutos, mas a ideia de que ninguém tira a liberdade de ninguém. Para mim, não sei se essa foi a intenção do Rugendas, mas para mim essa é uma imagem, é uma aquarela muito significativa, né? Até num sistema limite, você não consegue tirar a agência e a liberdade dos homens. Né? E é uma disputa muito clara, né, que acho que se reproduz hoje também de maneira até mais explícita, novamente, né, que é a cultura brasileira que sai exatamente desse processo contra uma cultura branca europeia que tenta impedir que isso se manifeste de maneira livre, na verdade. Exatamente, né? concordo. Acho que a liberdade é a palavra-chave aí. E aqui é uma festa, né? Aqui é uma festa. É meio isso. Eles estão reproduzindo aí e construindo também essa imagem, essa visão perversa que nós temos do racismo no Brasil. Toda vez que eu falo em racismo, as pessoas falam, não, mas os negros e as negras têm as suas festas, são cantores, são jogadores de futebol, que é essa ideia que nós temos, uma espécie de inclusão, com muitas aspas, cultural, mas uma imensa exclusão social. Né? Então, essa combinação... Questionam isso mesmo? Quando você fala sobre o racismo do Brasil, fala, não, mas tem as festas? Não, tem festas e nós temos assim, jogadores muito famosos, não há esse problema. Há uma questão interessante da gente pensar, é que nós nunca tivemos... A escravidão nunca esteve na lei. E nós nunca tivemos leis como há na África do Sul, leis de apartheid. Ligação. Mas, na minha opinião, nós tivemos o costume, o cotidiano, o senso comum, são leis muito fortes. Né? Tão naturalizado que nem precisa. Claro. Não. Vocês veem aqui, por exemplo, um documento de venda de escravos. E vejam como eles reproduzem sempre esse tipo de imagem. Os senhores, né, sentados, a escravizada que vai ser vendida descalça, de pé, submissa. Então, esses são regimes, né, mesmo visuais, imagéticos, e que vão se impondo a nós, né, e fazendo com que nós tenhamos essa concepção muito hierarquizada do mundo e dos costumes e das realidades que nos rodeiam. Né? Essa sala eu gosto muito e ela me angustia bastante, de algum jeito. Diga lá. Porque, assim, essa é muito o século XX, né? Um período cultural fantástico quando o Brasil tentou se criar com um mito mais próprio, meio fora do império,
da república, do mito político, né? Mas a identidade cultural mesmo, o que significa ser um brasileiro através da expressão artística e assim, do modernismo, falando do povo brasileiro e tal. E o que me angustia muito nessa sala é como ela acaba, assim, porque tem um golpe nela que ele não é expresso, né? Tem 64 meio que embutido nisso, assim, né? Que interrompeu um pouco esse processo de afirmação de um Brasil multi-racial, uma tentativa de falar desse processo através da de cultura, outra forma. né? De fato, quando a gente De pensa buscar uma identidade brasileira, que talvez seja o que eu estou tentando tratar aqui. Porque se a gente pegar o período dos anos 30 aos anos 60, né, também já nos anos 20, né, temos a Semana de 22 em São Paulo, a gente pode falar que esse foi o momento da construção de muitos modernismos, né? Eu tenho falado cada vez mais em modernismos no plural, né? Porque você tem o modernismo paulistano, você tem o modernismo carioca, você tem o modernismo mineiro, né? O certo é o que você está dizendo, ou seja, que era a ideia de construir uma imagem de Brasil distante daquela imagem tão idealizada, né? Um outro Brasil, um Brasil... claro, tem uma coisa forte de um Brasil misturado, um Brasil mestiço, não havia tanto uma preocupação de falar da questão da discriminação, mas ao mesmo tempo um Brasil mais múltiplo, né? Muito diferente do que veio depois com a ditadura militar e enfim, com um novo momento de afirmação de uma agenda política autoritária, né? Aqui tem uma imagem muito interessante, na minha opinião, que é a imagem do Joe Carioca, do Zé Carioca, né? O dono de Com Zé Carioca, que meio que é um mexicano. Né? Esse filme chamava Los Três Cavaleiros, né? Os três, que eles justamente estavam produzindo de fora para dentro esse discurso da identidade, que é o perigo da identidade, né? Eu tenho um pouco de medo, porque identidade às vezes enrijece, né? Estrutura, questões que são móveis, né? Como a cultura, né? A cultura é como a pedra no rio, ela não é a pedra, ela é o rio que passa, né? Que vai mudando. E aqui vocês têm a imagem dos Estados Unidos, no Donald Duck, né? Um cara chato, mas um cara empreendedor. A imagem do mexicano, que é um bandido. Ele é um pistoleiro. Ele é um pistoleiro. E a imagem do Zé Carioca, né? Os brasileiros foram representados como um papagaio. Nas primeiras imagens que nós temos aqui do Brasil. Terra papagaio, né? O papagaio aparece, né, comparece. Então, e os primeiros, Jean Delery falava que o papagaio é um animal que fala muito, só não sabemos o que ele diz. Então, essa ideia dos brasileiros falarem muito, né? E que essa coisa do Zé Carioca, que era bom de samba, bom de futebol, exatamente o que nós estamos falando. Que não fazia muita coisa certa, também não fazia muita coisa errada. Era um malandro, né? Então, essa também é uma outra vertente da construção da nossa identidade, que a gente tem que também prestar muita atenção. Mas ela está em crise, né? Porque eu acho que essa imagem desapareceu, a autoimagem brasileira. Às vezes eu tenho essa sensação, vendo essa raiva que emergiu de maneira tão forte no Brasil, eu acho que também tem uma... Penso que você tem toda a razão. Tem o abandono da imagem do brasileiro relaxado, do malandro, do futebol. E a reafirmação desse brasileiro branco. Veja o nosso ministério. E uma reafirmação através dos nossos traumas, né? Exato. E não através dos processos de reconciliação, né? Concordo. Através da violência e tal. Através da violência, através da corrupção, que é do combate, teoricamente, a nossa corrupção, que é uma outra... É verdade, enfim, a corrupção não há nada de... A corrupção, você fala que ela é também algo muito estruturante, né? Nesse sujeito Brasil que você... desde o Brasil colonial. Botou na biografia. A gente tem notícias, por exemplo, desde a... Opa, eles vão levar o elevador. A gente vai junto. Desde que, por exemplo, se você pensar, das primeiras notícias do Brasil, nós já sabemos que os piratas diziam que não era bom parar no Brasil, porque eles sabiam que se eles parassem por aqui, eles tinham que pagar uma taxa. É verdade. Os piratas não viam, tinha que pagar propina. Eles diziam, prefiro encontrar outros piratas do que parar no Brasil. Também diziam... Fazendo uma gravação, tá tudo bem? Não, você pode ficar com a gente. Fica tranquilo, a gente vai pode até participar. seguir na entrevista. Se você discordar, você pode falar, eu discordo.
E também tem Eles pagavam propina, os piratas? Pagavam propinas. E também se sabia que os traficantes de escravos, se eles tinham que ir para o Caribe, eles tentavam evitar. Às vezes tinham que parar no Brasil para reabastecer a nave. E eles evitavam porque eles sabiam que iam ter que pagar taxa para os governadores gerais. Então, essas são questões que aparecem claramente já na época da colônia, né? Ou seja, a metrópole vivia longe, né? Não tinha como controlar esse território de proporções continentais, preferia fechar um olho contanto que continuasse a receber os produtos. Você sabe que tem foi o Gregório que me contou isso, um amigo dele que contou a história. Eu fiquei muito impressionado com essa percepção, uma coisa simples, talvez você tenha escutado já, mas que o termo brasileiro, ele é muito incomum, porque não tem esse sufixo para outros lugares, outra nacionalidade. Não tem ele é sempre o mexicano, o argentino, o americano, o francês. Entendi. E a gente é o brasileiro. E esse sufixo é de uma profissão, ele não é interessante de alguém que nasceu num lugar. Entendi. Ele é de um ofício, é o sapateiro, né? Olha que bacana. E aí a ideia é que o brasileiro, ele é uma pessoa que explora o Brasil. Ele é quase que uma profissão ser brasileiro. Ele não é uma identidade, uma pátria. Ele é um ofício. Não, eu concordo totalmente. E isso faz tanto sentido, porque parece que está todo mundo tentando tirar alguma coisa daqui, que eu acho que é uma vocação de toda a nossa história, né? É que se você pensar o provérbio fazer a América, já era isso. As pessoas tinham como perspectiva vir para cá e ganhar, espoliar, tirar, roubar. E a coroa também não prestava atenção, porque contanto que as pessoas continuassem colonizando e mandando cana, ouro, café, ela fechava um olho porque sabia que não podia fazer, não havia outra coisa a fazer. O próprio nome do Brasil, você pensar, antes até dos brasileiros, e eu concordo totalmente com essa interpretação do Gregório, não tinha pensado, porque acho que os brasileiros têm essa dificuldade também, né? No livro, Heloísa e eu falamos muito, porque os brasileiros aprenderam. Você vê que nos nossos livros de história a gente não se refere aos brasileiros, né? Como se não existisse essa entidade. Esse conceito, né? Nós sabemos que toda nação é uma comunidade imaginada. Mas mesmo assim, ou seja, em 5 séculos de gestão, a gente já poderia se imaginar como uma nação só, né? Agora, uma imaginação um pouco mais sólida. Sólida. Né? E o que a mim me impressiona muito é que o próprio nome Brasil, não sei se o Gregório falou que vocês comentaram sobre isso, mas o nome Brasil foi uma disputa grande, porque a igreja defendia que fosse terra de Santa Cruz. Né? Porque era o local onde, enfim, fizeram a primeira missa e tudo mais. E o Brasil vinha do pau-brasil, claro. Mas também, que era o que, enfim, era uma madeira, que tinha uma tintura, era uma madeira muito utilizada, tanto pela tintura como a madeira em si, mas foi uma briga entre a igreja e os comerciantes. E a igreja dizia que... Direito de marca, sim. Direito de marca, ótima definição, vou usar, isso me permite. Esse direito de marca, o que é interessante, enquanto os comerciantes definiam que seria importante, porque era justamente o que eles retiravam, espolhavam do Brasil, a igreja dizia que o vermelho do Brasil era o vermelho do inferno, o vermelho do pau-brasil, que isso era o inferno. Então, nossa, ainda tinha uma coisa ainda essa cor vindo como o demônio, né? E se vocês reparar nas imagens do século XVI, não tem uma, nem duas, nem três, ou seja, essa ideia do diabo, né? Assim, cozinhando os brasileiros e tudo mais, foi uma imagem propagada pela igreja. Então é muito interessante a gente pensar que desde o começo o Brasil teve esse diabo, né? E a rejeição da cor, até isso se repete, né? Até isso. Essa ideia jamais será vermelha. Não, jamais será vermelho. Nosso nome jamais será vermelho. Será vermelho. Veja que o nosso nome é vermelho. O pessoal, querendo ou não, a pau-brasil era uma planta de tintura que saiu uma seiva vermelha, que é muito interessante. Enfim, explica muita coisa. Eu tenho essa obsessão, assim, que o Brasil está em confronto consigo mesmo, assim, isso está muito... quase como ele não se aceita mesmo. Eu acho que os brasileiros têm esse problema, né? Quer dizer, essa coisa de
Eu falei da autofagia, que me apavora mais do que o canibalismo, que você colocou que não era exatamente o canibalismo, mas uma não aceitação do lugar que a gente vive, quase. Uma criação de um lugar. Eu penso que a todo momento e a cada geração, o Brasil cria uma nova identidade, né? O que é muito interessante, né? O Roberto Schwartz, que é um grande crítico literário, um grande intérprete, né? Ele é maravilhoso. Ele tem um livro que se chama Nacional por Subtração. Nacional qual? Nacional por subtração. Que é exatamente o que você está falando, né? Ou seja, a cada nova fase, a cada nova geração, a gente inventa um novo Brasil para gostar. Um novo mito, né? Um novo mito. E penso que países de tradição colonial são países que têm um problema maior com essa questão de, afinal, quem somos nós, né? Se você perguntar aos franceses, se você perguntar aos ingleses, essa não é uma questão. Nós, brasileiros, temos esse problema de estar sempre deslocados do nosso lugar, né? O Lima Barreto, que é um grande escritor, eu escrevi a respeito dele. Ele diz, né, nós brasileiros somos como Robinsons, sempre esperando uma ilha melhor para aportar, né? Eu acho genial, né? Robinsons, nós somos Robinsons, eu vou lançar uma campanha. E a gente está caminhando aqui para ir para uma livraria, né? Estamos chegando lá. E queria que você falasse um pouco sobre uma preocupação, assim, tem alguns assuntos. Mas um deles que acho que conecta até com a época que você está passando agora. Você está usando mais rede social, está tentando se comunicar para fora de maneira um pouco mais forte. E está super envolvida em articulações, manifestos, vendo como é que se reorganiza uma participação política através dos intelectuais, dos acadêmicos, de pessoas que produzem conhecimento, né? Uma das coisas mais centrais nesse avanço autoritário foi um ataque muito forte à intelectualidade e às artes, né? Você identifica isso de que forma? Onde você acha que está a chave para a gente compreender isso? Eu acho que os governos autoritários, os governos fascistas até, eles sempre têm uma forma de atuação semelhante. O ataque aos intelectuais é uma agenda muito clara. É fundamental. Fundamental, mas isso veio muito do povo também. Eu tenho uma sensação que houve algo novo, que não foi só um líder que convocou isso. Eu penso que as narrativas políticas são narrativas dinâmicas. Eu acho que se a gente vive no mundo todo um momento em que a gente tem desconfiado das narrativas assentadas, a gente tem desconfiado dos discursos muito prontos e tem procurado por outros discursos que prometem coisas mais fáceis, né? Eu acho que, por outro lado, durante muito tempo no Brasil, e mesmo fora do Brasil, mas sobretudo no Brasil, a academia, que é uma academia muito boa, a academia brasileira é reconhecida internacionalmente, né? A produção acadêmica brasileira expressa em várias áreas, mas durante muito tempo eu acho que a academia ficou muito endêmica, né? Muito fechada no seu próprio lugar. E nós, de alguma forma, nós não autorizávamos, nós não valorizávamos essa figura do intelectual público. Eu acho que é uma figura difícil, é uma questão difícil, porque qual é o grande desafio, na minha opinião, do intelectual que pretende ser público, que é como é que você fala de pensamentos, traduz pensamentos concretos sem simplificar. Mas acho que nós estamos vivendo um momento no Brasil que... por que você diz, esse povo estava querendo isso? Eu não acho que existe essa categoria povo isolado. Também não acho que o povo é um mero joguete. Então concordo também com você. Mas acho que isso tudo é resultado de um caldeirão que tem muitos players, tem muitos jogadores. A partir do momento que você tem uma intelectualidade que se afasta da população, você também permite que outras formas de intelectuais, outros intelectuais públicos, como os políticos, assumam esse lugar. O Olavo de Carvalho. Por exemplo. Então você também tem aí uma disputa que a gente não pode ser, nós não podemos ser ingênuos, né? Ou seja, não dá simplesmente para cobrar, né, da população que conheça. Por exemplo, há pouco tempo fomos, enfim, eu fiquei surpresa com as declarações de que a escravidão não era culpa dos portugueses, que os próprios africanos se escravizavam.
É certo Isso que foi você... dito pelo presidente eleito, né? Presidente eleito. É fato que já existia escravidão na África. É fato que, enfim, você tinha guerras e que grupos faziam... Não, que os homens se escravizaram ao longo da história da Ao civilização. longo da história, mas essa escala que foi criada... A industrialização mesmo, né? Assim, pelo capitalismo mercantil, ela foi produto a transformação em mercadoria mesmo, né? Exatamente. Que é diferente também, né? É uma outra forma de escravidão. E ela é produto do mercantilismo europeu. Isso é inegável. E os portugueses não só pisaram na África, como pisaram muito antes do Brasil ter sido descoberto. E produziram guerras. Eu estou usando esse exemplo por quê? Porque esse é um exemplo claro de como a história pode ser manipulada para difundir conceitos e verdades que não têm qualquer preocupação com a comprovação documental. O que faz o historiador? O historiador trabalha basicamente cruzando documentos, né? Você nunca fala de um documento, você tem que cruzá-los, né? E acho que essa é a diferença. Então, penso que nós estamos num momento que não só os intelectuais, mas todos os intelectuais têm que, de alguma forma, assumir essa cena pública, né? Fazer parte dessa cena pública. E só dá uma arrumadinha no seu microfone que talvez ele seja meio encostado. Você só puxa ele pra fora aqui, ó. Vamos puxar para fora. Aqui. Ele saiu. Tá. Estamos entrando aqui. Opa, caiu de novo. Caiu de novo. Pronto, voltou. Agora vai. Estamos entrando numa livraria. Pra gente... Uma super livraria. E encerrando, a gente está passando também, bom, uma das coisas que eu não falei na apresentação, você é uma das fundadoras da Companhia das Letras, né? Não vou nem falar sobre essa crise, mas queria que você comentasse um pouco sobre o perfil, sem nem a dúvida exata, mas assim, o perfil do brasileiro como um leitor mesmo. Acho que essa crise que vem de administração, que é uma crise muito diferente da crise das editoras, né? Ela vem de uma consequência, mas ela fez a gente refletir muito sobre quem é o brasileiro e como ele lê, qual é a relação dele com o conhecimento e com a produção. E você, como escritora e historiadora, o que você acha? Vamos ver, qual a sua opinião? Onde você acha que estamos nós para a gente compreender Eu penso que o que o Brasil está vivendo nesse ano é uma crise, de alguma forma, produzida por uma crise de gestão de algumas mega livrarias, né? De algumas grandes livrarias. Porque o que a gente tem notado... Pegar os seus livros lá no caixa, que eu deixei eles Ah, separados para fazer a propaganda. Vamos nós. Oi. Ah, ele já está lá? Ah, Aqui. Acho que já A gente está lá volta o seu aqui. livro. Me desculpe. Imagina. Então, continua? Continua. Então, na minha opinião, a crise é muito mais do mercado livreiro do que dos sim. leitores, né? Porque você tem, no Brasil, os dados, quem mostra é a Câmara Brasileira do Livro, né? Que os dados de leitura, eles não são decrescentes, eles são crescentes mesmo. Isso é contra-intuitivo para muita gente. Muito. Né? E essa conformação dessa nova classe C, a ascensão dessa nova classe C é um fenômeno interessante da gente pensar, porque é uma classe que veio aí querendo também consumir objetos diletos de outras classes, que até então o livro era, por exemplo, um objeto era um símbolo, né, desse tipo de crescimento. Um objeto elitista, né? E um símbolo também de como alcançar a minha liberdade, no sentido de autonomia. Porque só lia no Brasil, só liam os leitores no Brasil, eram as classes dominantes, né? Não havia nenhuma lei que proibisse os escravizados de lerem ou de aprenderem a ler, mas na prática eles não aprendiam. Então o livro também se converteu num objeto de desejo, um objeto de liberdade. E isso é forte no Brasil e a gente não pode perder, né? Então acho que a gente não pode confundir uma crise de gestão, uma crise do mercado com uma crise dos leitores. De leitores, né? E deve estimular, quer dizer, deve estimular os programas de leitura, deve estimular a capacitação de professores, né, que precisam também ter o seu tempo utilizado para se formarem melhor, né, para se formarem melhor a partir dos novos temas que vão aparecendo. A gente tem aí um projeto de educação de dobrar o tempo de permanência dos alunos nas escolas, e os alunos vão poder optar por 2 tipos de formação,
Para estudo você precisa de capacitação, porque ao mesmo tempo que você tem esse dado, você tem dados imensos de desistência escolar no ensino médio, né? De evasão altíssima. Então acho que esses são dados da nossa realidade que a gente vai ter que perceber, olhar, combater e, enfim, de alguma forma ficar sensível, estar sensível a esse tipo de índice, né? A gente deixou meio preparado aqui uma bibliografia sua. Bastante coisa, hein? Você escreve, hein? Eu escrevo. Olha quanta coisa. Deixa aqui. Esse é o livro, gente, que eu abri falando. O do Lima tá aqui? O do Lima não tá aqui. Será que esgotou? O do Lima Barreto é o mais recente, né? É. Brasil, com uma biografia da Liliana Heloísa. Lilia, esqueci de falar na abertura, esqueci, acho que de propósito, porque eu não gosto muito do assunto, mas hoje é aniversário infame de 50 anos do AI-5, né? É isso mesmo. E você tem falado bastante sobre isso, você escreveu sobre isso, você colocou... E hoje tem um evento que você está puxando aqui em São Paulo, e o autoritarismo meio que está por trás de quase todo o assunto que a gente falou hoje. Não numa nota muito sombria, mas numa nota mais esperançosa, assim, aonde você acha que estão as chaves de ação, de reorganização das pessoas que estão preocupadas que o discurso autoritário se torne de fato autoritarismo nos próximos anos? Eu acho que nós podemos encontrar chaves enfim, na nossa própria realidade. Eu, particularmente, fiquei muito impressionada em como a sociedade civil, entre o resultado do primeiro turno e até o resultado do segundo turno, como a sociedade civil se organizou para pedir direitos, né? Eu penso que isso que nós falamos aqui há pouco, de como os brasileiros não se pensam como brasileiros, não se pensam como cidadãos, essa é uma marca dos tempos que passaram, mas não é uma herança maldita, ou seja, nós não temos que aplicar essa marca de forma inerte, passiva, muito menos culpar o passado, né? Dizendo, o passado fez isso, então não há o que fazer. Há sim o que fazer. Eu acho que a chave para a gente ficar alerta, vigilante contra o autoritarismo é a participação da sociedade civil, enfim, clamando por direitos, exigindo as questões relativas às nossas minorias, não permitindo que os temas do nosso meio ambiente sejam transformados em temas de menor importância, que fiquem submetidos ao agronegócio, não permitir que a polarização política nos transforme em cegos, né? Porque o que é a polarização política? É você transformar em branco e preto, em esquerda ou direita, uma realidade que é muito mais múltipla, que é muito mais variada, né? Então, enfim, eu acho que é hora da sociedade civil no Brasil se mobilizar e lutar pelos seus direitos. E você viu esse resultado aparecer? Você previu ele de alguma forma como historiadora? Ou você tomou um susto como a maioria das pessoas? Eu penso que... viabilidade desse discurso? Eu acho que eu dou aula na USP e dou aula em Princeton também. Então eu vivenciei a candidatura do Trump e no dia que eu cheguei nos Estados Unidos, era o dia do resultado da eleição e o New York Times dava a vitória de Hillary Clinton como certa. E eu fiquei em Nova York, em Manhattan, pedi para que eu fosse para Princeton depois, e Manhattan era uma bolha dos democratas. Então eu escrevi no meu diário de campo que, enfim, nunca foi tão fácil, que era evidente que os democratas, que estava lindo, que estava... E a surpresa de Trump foi uma surpresa, enfim, essa sim, abismal, né? Eu acompanhei os meus colegas, estive com eles e, enfim, foi de fato um grande luto, né? Porque era a primeira vez que Trump vinha com isso que nós estamos vendo o presidente eleito arregimentar, que é governar com as redes, né? Falar sempre diretamente com as redes, menosprezar o populismo digital, menosprezar o espaço da política, o espaço do Congresso, o espaço da Câmara. Isso vinha de lá. Depois disso, nós tivemos vários outros exemplos. E numa democracia muito previsível como a americana, né? Numa democracia previsível, numa democracia que tem instituições mais fortes do que as nossas. Uma imprensa fortíssima. Uma imprensa combativa e muito forte. Então, eu acho que essa cama, que nós estávamos montando essa cama,
O que aconteceu foi uma certa soberba dos nossos representantes políticos, né? Aí eu acho que a soberba explica muito a ideia de que a candidatura de Jair Bolsonaro não iria à frente. Jair Bolsonaro já tinha, em 2014, já havia acenado com a possibilidade de sair como presidente, desistiu e se candidatou novamente como deputado federal e foi eleito. Mas, enfim, essa cena nós já estávamos assistindo. Eu acho que os brasileiros não puderam ver o seu próprio país e, sobretudo, nós vivemos, acho que esse populismo digital, esse populismo das mídias. E as mídias, de uma forma geral, têm criado bolhas, né? As pessoas andam nas suas bolhas e ficam felizes nas suas bolhas. E a gente estourou a bolha muito tarde, né? Quando já não havia mais tempo. Então, dizer que é uma surpresa é afirmar que nós não estávamos olhando para o cenário internacional. Eu acho que não era uma realidade que todos tínhamos como certa, mas ela era uma realidade possível, né? Certo, a gente está com 1 hora já, né? Estamos com 1 hora. Eu vou te pedir só uma coisa, Lilian, que no final a gente costuma fazer isso com algumas pessoas e a gente está num lugar muito adequado. Fora os seus livros, você tem alguma dica que você acha que as pessoas precisam ler para entender um pouco do processo que a gente está vivendo, ou algo que o nosso papo inspira? A gente está na sessão de história da Martins Fontes. Então, eu tenho lido muito esses instant books, que são esses livros que estão falando sobre a derrocada da democracia. São produzidos sobre o presente mesmo. Sobre o presente, que estão falando do crescimento do fascismo. O Oscar Vilhena acabou de publicar um livro sobre o nosso judiciário. Eu, pelo menos, estou nessa vibe. Estou lendo muitos livros sobre o nosso momento político e também tentando aprender com os livros de ficção. Eu li o livro do Giovanni Martins, né, O Sol na Cabeça, que trouxe para mim essas outras realidades, né, as realidades das periferias do Brasil, das periferias majoritariamente negras do Brasil. E no momento atual, o que tem me preocupado demais no país o que será das nossas minorias sociais e, sobretudo, das minorias sociais e dos setores mais empobrecidos do país. Eu acho que se as pessoas puderem ler sobre isso, é uma forma da gente estourar a bolha, né, e prestar atenção num Brasil maior do que nós mesmos, né? Lília, quero te agradecer muito. Não, um prazer. Que bom que deu certo a nossa entrevista. Tá falando disso de fazer... Anunciadíssima, né? Acho que há mais de um ano, né? Há mais de um ano. Entrevista, e veio em boa hora, há 15 dias praticamente da posse do novo regime. Foi muito bom falar com a Lília sobre as retrospectivas e as perspectivas históricas do momento que a gente vive hoje. De novo, Brasil, uma biografia de Lilia Schwartz e Heloísa Starling. Um livraço, gente, todo mundo precisa ter na biblioteca e ler. Tomara, né? Não andar só embaixo do braço, né? Não andar só embaixo do braço, é para ler, gente. Agradecer muito ao nosso querido Raul na câmera e ali na câmera, direção, produção, criação do programa, Suzana Gerra. E aqui nos acompanha, agradecer demais. Quem quiser colaborar com a produção dos nossos vídeos, fluxo.net/doar. A gente vive disso e agradece bastante a colaboração espontânea da nossa audiência. E é isso, turma. Até o próximo episódio. Segue o Fluxo. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, Lília. Muito bom. Foi legal? Foi, acho que sim. Vocês me digam. Me a diz. Conversa foi ótima. Posso tirar já? Pode tirar. Beleza. Gravou. A Suzy tá... Acho que ela quer fazer um take lá. Ela amou aquele ângulo ali, ela quer fazer o take.